Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Olha, já somos quase 100 mil pessoas, uma coisa extraordinária, tá? Com tanta gente que fica navegando por aí, chega até o nosso portal. E aqui você já sabe, né? Nós sempre fazemos reflexões sobre temas que você não vê na grande mídia, ou a gente critica a forma como a grande mídia tenta passar a sua visão para a população de uma maneira geral. Se você chegou agora, então se inscreva, porque aqui nós sempre temos esse tipo de interatividade. As pessoas entram no nosso portal, eu leio todas as mensagens, tento responder todas elas, mesmo quando eu não respondo, eu leio, gente. E estou aprendendo muito com mensagens, links, dicas que vocês mandam aqui para o portal, tá? Então vamos embora. Eu estou trabalhando já há algum tempo num livro que faz análise das constituições da América Latina. É um projeto que eu já estou tocando há alguns anos. E quando a gente analisa as constituições, a gente percebe que todas elas se espelham no modelo chamado democracia. Alguns com peculiaridades muito específicas, outras nem tanto, mas, enfim, cada um se baseia num sistema chamado democracia. Noam Chomsky criou uma expressão moderna para identificar a democracia norte-americana, que ele dá o nome de corporatocracia. Quer dizer, a democracia de frente, mas comandada pelas grandes corporações, que fazem as leis e desregulamentam sistemas nos Estados Unidos e acabam influenciando países periféricos. Nos países periféricos, Chomsky provavelmente deveria criar um novo tipo de expressão, que eu sugeriria ter o nome de canalhocracia. A canalhocracia são os canalhas que se utilizam do sistema democrático para imprimirem cada vez mais benefícios para os seus grupos políticos, seus grupos econômicos e grupos internacionais, grupos financistas. Uma das ferramentas fundamentais de você manter um povo no atraso é você sonegar a educação desse povo. Não é à toa que a gente tem o ministro da Educação que a gente tem e as pessoas cuidando na cultura que a gente tem no Brasil hoje. Mas isso não é um fenômeno só do Brasil, não. Em outros países isso também tem acontecido para que esses países jamais consigam se desenvolverem, né? Eles não consigam ciência, tecnologia, ter inventividade, ter inventores, cientistas, registros de patentes, criação de pequenas empresas, de inovações, de indústrias. Então, esses países ficam atrofiados. É só você voltar alguns séculos atrás e você pensar, eu te convido a você refletir, como era a mentalidade de um escravocrata, de um senhor de engenho. Será que ele gostaria que os seus escravos fossem educados, alfabetizados? Será que isso seria uma coisa positiva para ele? Ou será que essas pessoas instruídas e conhecedoras de todo o processo que faziam que elas ficassem naquela situação, será que elas não iriam se rebelar? Será que elas não iriam lutar para mudar esse modelo? É mais ou menos o que acontece nos dias de hoje. Nós temos uma população gigantesca de escravos no Brasil, mas escravos que não sabem que são escravos. Eles estão nos seus guetos, estão nas suas comunidades, nos seus casebres, debaixo dos viadutos, dentro das penitenciárias, em hospitais, em orfanatos, enfim, estão espalhados por todos os lugares, vendendo quinquilharias nos sinais, nas portas de lojas, enfim, correndo da polícia. Esses escravos modernos não têm essa consciência e não terão se não tiverem a informação e o conhecimento. E aí a gente chega numa das ferramentas da canalhocracia. Hoje, porque eu estou dedicando esse programa a mais uma provocação, né, gente? Eu fico lendo o pensamento da elite brasileira e quem são os canalhocratas, aí não posso deixar de comentar. O jornal O Globo desse final de semana está fazendo aqui uma crítica que o Brasil, a chave do crescimento sustentável do Brasil é investimento na indústria. A indústria brasileira está perdendo muita competitividade. E, obviamente, se a indústria brasileira está perdendo competitividade, é porque nós não temos geração de conhecimento de uma forma muito grande no nosso país. Eu pergunto a você, qual é a contribuição que as organizações Globo, a família Marinho,
fizeram para a educação no nosso país de uma maneira muito efetiva? Qual a campanha permanente a favor de uma educação integral, universal, de qualidade que se fez aqui no Brasil através dos grandes meios de comunicação? Muito pelo contrário. Aqui no Rio de Janeiro, quando a gente teve um programa de educação comandado pelo governador Brizola, pelo educador Darcy Ribeiro, com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, as organizações Globo combateram esse projeto, os 2 mandatos do governador Brizola, de uma forma impiedosa. E ele não tinha nem direito de defesa, naquela época não tinha internet, então o pau cantava bonito. Moral da história. Tanto fizeram crítica que eles conseguiram proporcionar a eleição de uma pessoa como Moreira Franco, que foi um cara que destruiu o programa de educação aqui no Rio de Janeiro. Quando a gente tem arrastão, a gente tem bala perdida, a gente tem uma delinquência no Rio de Janeiro que salta aos olhos, isso tem muito de explicação na falta de oportunidade, de sonho, de condições para esses jovens todos. E a coisa se repete muito no Brasil. Esse problema que a indústria brasileira está sofrendo, o Jornal Nacional, os telejornais não vão noticiar, né, não vão enfatizar. Mas o saldo das exportações brasileiras caiu 94% e chega ao menor nível em 5 anos. A indústria brasileira está definhando, a nossa educação ela vai definhando e a gente vai ficando cada vez mais uma nação periférica sem nenhum tipo de ameaça ou sem nenhum tipo de condição de competitividade com relação às outras nações mais poderosas e equipadas, né? Os norte-americanos, eles têm um pensamento muito simplório, desde a doutrina Monroe, lá atrás, quando eles começaram a colocar que a América deveria ser para os americanos, né? Eles têm a ideia que, para se ter poder, você tem que manter o poder. Você tem que estruturar ações para manter o poder. E, em segundo lugar, você tem que neutralizar a ameaça a seu poder. Então, você tem 2 frentes. Você mantém o poder e você neutraliza quem pudesse te ameaçar. E quando você tem nas nações periféricas lacaios, calhordas, vendidos, pessoas que têm interesses econômicos e que se enriquecem com esse tipo de situação, como se enriqueciam os senhores de engenho na época da escravidão, aí a coisa fica muito mais complicada, gente. Então, o nosso país ele só vai encontrar algum tipo de redenção depois de muito tempo investindo em educação, muito tempo a gente mudando a forma de enxergar a economia, de enxergar prioridades para o nosso país, porque se isso não for feito, a gente de fato vai continuar numa situação de muito atraso. Mas é por isso que a gente está aqui, né? Eu, você e as pessoas que estão pensando dessa forma. Se a gente não dá um peteleco, se a gente não dá a nossa contribuição, se a gente não convida as pessoas a esse tipo de reflexão, a ignorância vai prevalecer. E se você tem dúvida ainda, e a questão não é nem pessoal, gente, com as organizações Globo. Toda hora alguém também me critica porque eu estou batendo muito nisso, né? Mas é porque é uma engrenagem que precisa ser neutralizada nessa máquina de imbecilização e de deseducação no nosso país. A presidência da República é apenas um dado. A presidência da República é apenas mais uma engrenagem nesse motor malévolo também. E que, como eu já salientei em outros vídeos, né, apenas obedece ao que é ditado de fora para dentro. Ruim de nós que temos pessoas que se servem, se prestam a esse papel. Mas a gente está aqui para jogar a luz sobre essas questões. E vem aí o Big Brother número 20, né? Se você está achando que eu estava de brincadeira, é só você ver qual é a contribuição que os meios de comunicação dão para a inteligência, a cultura e o conhecimento do povo brasileiro. Gente, eu fico por aqui. Mande suas críticas, sugestões e vamos embora com o nosso portal para frente, tá bom? Um abraço.